Bom, vamos tratar de um tema hoje, que falava, né? Agenda da felicidade, plano de vida. Né? Então, qual que é a ideia, né, que a gente vai tratar dessa temática? Né? Já perceberam pelos tópicos que estão aí no flyerzinho de comentário da exposição? A gente vai tratar, de certa forma, desses hábitos, melhor, dos atos que a gente pode praticar diariamente, que possam facilitar a incorporação de um hábito. Um hábito chamado piedade. A piedade, tecnicamente, o que que é? É a virtude do trato de filhos com os pais. E ela é referida como, em grau máximo, na relação com Deus, que é nosso Pai. Agora, é interessante pensar que essa relação com Deus, que é nosso Pai, a gente estabelece voluntariamente, querendo, a partir de certas práticas, de certas condutas, como a gente pensaria na relação com o nosso próprio Pai, em relação aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Então, são atos que são repetidos e geram um hábito que configura um estado. Que estado é esse? De filiação, de paternidade, de amizade. Então, essa nossa relação com Deus também, né, enquanto filhos de Deus, ela, de certa forma, ela se torna, ela se viabiliza, né, de modo mais profundo, a partir da nossa aderência voluntária às condutas, que são exatamente aquelas que retratam a nossa condição de filhos, né, a nossa condição também, né, diante de Deus. Bom, e o que acontece? A nossa vida, a gente notar bem, todos nós aqui nessa palestra, cada um de nós, a gente tem o quê? A gente tem uma série de vínculos com outras pessoas, né, com o nosso país, com instituições. Todos esses vínculos vão necessariamente cessar e desaparecer algum dia. Só tem um vínculo que permanece, com Deus. Essa é a perspectiva. Então, por isso que, de certa forma, investir no plano de vida, ou seja, na relação com Deus, acaba sendo o investimento mais necessário e mais importante da nossa existência. Porque é o único investimento que sobrepassa o tempo e adentra na eternidade. Tudo mais é que fica. Então, é interessante pensar que, no fundo, Deus quer que a gente queira livremente. Porque olha, Ele quer que a gente queira, que Ele nos pensou, antes de nos criarmos, pensou na nossa existência. E pensou cada um de nós como alguém que vai cultivar com Ele uma relação para perdurar por toda a eternidade. Então, toda essa vida na Terra, no fundo, é um estágio. Nós estamos vendo um estágio do que? Da eternidade. Né? Então, todas as demais relações que a gente possa viver, a gente vai vivê-las, mas tendo uma perspectiva sobrenatural de Deus. E a grande interferência que há do mundo, na atualidade, na nossa vida, muitas vezes, é exatamente gerar uma perda da percepção da dimensão sobrenatural da existência humana. E, portanto, é uma tentação de ver fora da realidade. Porque a realidade mais autêntica que há é exatamente a sobrenaturalidade humana. Porque tudo o resto é provisório e precário. Porque provisório vai desaparecer. Porque precário, a qualquer instante pode desaparecer. A pandemia trouxe de volta, de certa forma, essa percepção para muitos. Outros continuam ignorando essa realidade. Né? Para o cristão, isso não é algo, portanto, que gera algum tipo de inquietação negativa, porque é exatamente o que ele toca no seu dia a dia, na sua realidade existencial. Bom, o fato é que, de certa forma, cada um de nós vai ter a eternidade conforme queira viver dentro do tempo. Então, o tempo é um estágio para a eternidade. Se eu quero ver com Deus na eternidade, eu vou estagiando no tempo. Essa relação com o nosso Senhor. Vou buscando cultivar. E, de certa forma, é exatamente o que eleva mais a criatura humana, é exatamente essa relação com Deus. Não há nenhuma maior, melhor, superior a essa relação. E Deus está sempre presente. Eu falava com um amigo hoje à tarde, né, e aqui eu coloquei o tempo como catedral. Eu gosto daquela música da Zélia Duncan, Catedral. Essa música eu acho linda. Mas, no fundo, é isso. Dizer, o tempo é a nossa catedral. Quer dizer, a gente vive na perspectiva do tempo, contemplando a dimensão sobrenatural, a relação com Deus. E para que isso ficasse mais fácil, Deus entrou no tempo, se fez homem,
para nos facilitar essa ponte, essa conexão. E a imagem que eu gosto de usar também, para falar um pouco disso, qual que é? Deus está o tempo inteiro nos perseguindo, no bom sentido da palavra. Nos seguindo totalmente. Perseguindo, perseguir, quer dizer, seguir totalmente. Per é tudo, totalmente. Seguir, seguir. Então, perseguir é seguir totalmente. Deus nos segue a toda hora, a cada instante. Hoje nos seguiu, né, ao longo de todo o dia. Que momento de hoje, do teu dia, então Deus se aproxima e você dá as costas. Deus está ali presente e você dá as costas. Em que momento do teu dia você parou e olhou para Deus e falou com Ele e contemplou a Deus? Porque toda a tua existência, até filosoficamente falando, pelo ato de ser, é sustentada por esse Deus. Então Deus te sustenta na existência, filosoficamente falando, pelo ato de ser, que é tudo dele. É Ele que sustenta, Ele é o ser. Ele te sustenta e te acompanha enquanto Pai, enquanto Criador, enquanto Deus, enquanto Senhor. E você dá as costas para Ele. Então, qual que é a ideia aqui no fundo? Plano de vida. São as horas do dia que você vai virar e vai falar com Ele, vai contemplá-lo, para antecipar o que será, se você quiser, a tua eternidade. E se você não quiser, será outra. Não tenha dúvida, a liberdade se respeita. Então, ver o tempo como uma catedral. Todo o tempo, Deus está presente. Todo o tempo, Deus está presente. Eu é que me ausento dele. E a ideia que é do plano de vida é exatamente criar uma agenda, a palavra agenda, gerundivo, latim, para agir, que me leva exatamente a me voltar para Deus. E eu vou exercitar esse voltar-me para Deus em alguns instantes do dia, para poder me acostumar a dirigir a minha segunda voz interior full time para Deus. Vocês estão assistindo essa palestra agora, cada um tem uma segunda voz, pode estar pensando no que eu digo e simultaneamente processando outra ideia, não é? A gente faz isso o tempo inteiro. Agora, essa segunda voz que a gente tem interior, de certa forma, ela seria feita para estar sempre conectada a Deus. Então, quando eu faço um comentário, como uma pizza, nossa, que delícia. Qual que é a ideia dessa segunda voz educada nesse momento? Senhor, que delícia. Né? Eu bati um carro, a pessoa bateu em mim. Meu Deus, que burro, bateu em mim. Senhor, leva, Senhor. Ou seja, era bom a gente tivesse a segunda voz, nossa, já dirigida ao Senhor. Por quê? Porque esse que é o teste, né? Para a gente ligar o nosso Wi-Fi. Deus é Wi-Fi, usando essa imagem. Então eu tenho que conectar com Ele o tempo inteiro. E posso fazer. Mas para que isso aconteça, tem que ter algum senso de exercício consciente desse desejo de Deus. Eu falava, voltar para Ele estar sempre atrás de mim. E é por isso que, para gerar esse hábito de perceber a presença dele e me relacionar com ele aqui agora, o que eu quero fazer essa relação, eu quero estabelecer, me interessa isso. Né? E exatamente esse interesse, esse desejo, essa movimentação em direção a ele, que me levará na eternidade a estar sempre diante dele. O que a gente queria dentro da nossa agenda para agir, alguns momentos que eu vou demarcar que vou me voltar para ele, vou olhar para ele, vou contemplá-lo. E a gente foi feito para isso. Então não há nada que torne a vida mais grata, mais realizada do que a relação com Deus. Isso é trabalhar naquilo que perdura, portanto, que adentra a eternidade, que eleva o tempo. Fala do Evangelho, chegada à plenitude dos tempos, o verbo se fez carne. A nossa missão é fazer da carne verbo. A nossa existência, a nossa situação inteira está numa atmosfera sobrenatural, a gente precisa acordar para isso. Notar isso. Isso é a realidade mais forte que é a nossa vida. A alienação é o oposto da vida fora dessa atmosfera. Então a gente quer, quando busca Deus no plano de vida, no traço de atos de piedade ao longo do dia, sair da alienação do tempo. Um tempo universal da eternidade é um tempo que mata e não gera vida. Então é importante pensar a necessidade de gerar uma dieta para a alma. Que é isso? Estabelecer atos concretos, exercícios espirituais aos quais vou me submeter para treinar aquilo que em mim está em potência. Fui criado para Deus. Então, há uma potência de comunicação com Deus permanente, habitual, frequente. A Igreja Católica fala do estado de graça, que é o estado de comunicação permanente de amizade com Deus. Eu vivo nessa atmosfera, se não tenho pecado mortal,
E me interessa a parte dela o quê? Amar a Deus, comunicar-me com Ele. Fui criado para amar e servir a Deus. É nesse contexto que a gente pode, voluntariamente, na nossa agenda, colocar alguns instantes em que eu olho para esse Deus que está sempre em busca de mim. E eu, querendo, me coloco em busca dele. E essas duas buscas se encontram. Então, a gente fala de exercícios espirituais à hora marcada. Você tem uma hora marcada habitualmente, ou aproximada, uma hora aproximada para almoçar, para levantar, para tomar café, para dormir. É exatamente isso. Tem uma hora marcada para encontrar-se com Deus. Você tem uma hora para trabalhar, encontrar as pessoas, com a família, né? Estudar, trabalho. E é importante dar uma hora para Deus. Porque é essa hora dada a Deus que vai santificar, vai facilitar que todas as outras horas adquiram um sentido sobrenatural. Essa é a ideia, né? E nesse contexto, olha que interessante. A gente fala que, no fundo, viver a vida espiritual, olhar para Deus várias vezes durante o dia, voltar-se para Ele, é necessário, é fundamental. Sem isso, novamente, a vida perde sentido. Porque tudo aqui vai acabar. Como se fosse dizer a Santa Teresa, uma noite não há pousada. É mesmo. Então, novamente, a situação da pandemia é para nos sensibilizar que acontece esse fenômeno. Mas é para ficar triste. Porque, no fundo, a vida do cristão ele é alegre, porque a nossa eternidade é com Deus. E tudo que me acontece está nessa perspectiva sobrenatural. Bom, nesse contexto, há um fenômeno que acontece a cada dia no mundo, e se repete no mundo, desde o ano 33, chamada missa. A missa é o maior ato que o homem pode participar, em toda a sua existência. É um milagre cotidiano, no qual há uma inflexão do tempo e do espaço. Toda missa é renovação do sacrifício incluente de Cristo no altar. Toda missa, o tempo se dobra sobre si mesmo, porque toda missa é o mesmo fenômeno que acontece. É o único e mesmo fenômeno de Cristo no Calvário, o sacrifício. Então, a cada missa, eu me uno a esse ápice da entrega de Deus que se dá no Calvário. Posso me unir. Dobra-se, portanto, o tempo sobre si mesmo. E dobra-se não só o tempo, como o espaço. Cada missa nos transporta de Jerusalém. Então, a gente pode usar imagens da ficção científica, um portal que nos leva até ali, e hoje serve para descrever, inclusive, esse fenômeno da missa. E, naturalmente, essa união à missa, porque toda a graça que nos vem a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Então, portanto, a fonte primordial, principal de graça para os cristãos é a partir da missa. Então, o que acontece muitas vezes? Se eu quero buscar essa percepção de Deus na minha vida, a todo instante, eu quero que ele cresça, que ele se manifeste, que ele tome posse da minha existência, um portal principal para isso, para que eu possa eu mesmo me colocar nessa atmosfera, é participar mais da missa. Então, num plano, numa agenda de felicidade autêntica, num plano de crescimento espiritual, a missa tem que entrar. Não no mínimo necessário, que é o domingo, mas no máximo possível. Quer ser feliz? Participa mais da missa. Mas compreendendo o que ela é. Então, desse tempo de entender melhor o que é a missa, o que ela opera na minha vida, o que acontece ali. Eu falava com um amigo também hoje à tarde isso, né? Muitos aqui devem gostar de vinho, eu gosto de vinho. Quando você passa por um tipo de estudo de etnologia, né? Enologia, a gente começa a apreciar melhor o vinho. Você percebe certas coisas. Né? Ou falar música erudita. Eu não tive a graça de ser educado de criança, então preciso de aprender a admirar a música erudita. Mas quem foi, distingue e percebe, né, certas coisas que elevam a sua alma. Igualzinho a missa. Se para nós a missa não traduz ainda essa perspectiva grandiosa que você não recebeu ainda a educação devida. Você deve se dar o tempo de entender o que acontece ali. Há milhares de relatos de conversões de protestantes que se tornam católicos a partir da experiência de ver a missa. Porque já estudavam Apocalipse, Antigo Testamento, o caso do Scott Hahn. Quando ele vê a missa um dia, aquilo faz ele, nossa, aqui está a verdade. Porque ele estudava o tema da aliança, o tema do Apocalipse, ele viu na missa acontecer toda a história da salvação. Encantado. É isso. E esse está o católico lá, distraído. Nossa, essa velhinha canta muito mal.
Meu Deus, o padre de novo, que homilia chata, não sei o que e tal. Meu amigo, você está de costas para Deus, enquanto que ele está no Calvário. É um fenômeno mais sobrenatural que a gente pode acompanhar a missa. Maior que todo qualquer outro milagre, maior, mas de longe. Então, claro, dentro de uma agenda, portanto, para agir, né, de um planejamento pessoal de crescimento, para entender o espiritual, você entender melhor a missa, para vivê-la. Por isso que a igreja exige que, no mínimo, criatura, vá no mínimo uma vez por semana, vá no domingo, pelo menos. Isso é o mínimo necessário. Mas essa igreja te oferece todo dia essa opção. Para quem está em Fortaleza, em Teresina, pelo menos, tem muito mais opções durante o dia, na semana. Para quem está, coitado, já na Turquia, para quem está na Suécia, é mais difícil. Quem está no Irã, mais ainda. Mas não é o nosso caso. Na pandemia, muita gente ficou sem a missa, né? Como sentiu falta dela? Sem a comunhão. Então, se eu quero montar uma agenda para amar mais a Deus, crescer nessa relação com Ele, para poder vivenciar perante o eterno, para poder transformar o tempo em ocasião de máxima grandeza existencial, a missão é o centro e a raiz. Essa expressão centro e raiz da vida interior está no Concílio Vaticano II expressa sobre a missa. E é uma expressão que São José Maria cunhou muito tempo antes. Meus filhos, a missa é centro e raiz da vida interior. Mas é importante participar dela, como dizia antes, como alguém que sabe desfrutar do vinho, que sabe escutar uma música erudita, que se eleva, portanto, a partir dela. E não como alguém que vai lá para reclamar porque está calor, porque o milho não está legal, porque aquela velhinha canta mal, porque aquela moça se veste mal. Para! O foco é outro. Novamente, para voltar-se para Cristo, o que está acontecendo, o fenômeno ali. Então, eu posso notar na minha agenda a missa como algo central. Eu comecei por ela pela importância que ela tem. Mas, nessa dieta para a alma, também é importante considerar o seguinte: Nosso Senhor veio, se revela feito um homem, fala São Paulo, atribui-se a São Paulo, mas não se tem segurança que seja ele o autor, carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus ele fala, de muitas formas Deus falou ao longo do tempo pelos profetas. Nos últimos tempos nos falou a partir do Filho dele, que se fez homem. Carta aos Hebreus. Isso se lê muito na época do Natal, esse trecho. Pois bem, o Novo Testamento é fundamental para a gente ler. Nessa agenda, nesse planejamento de ações concretas para crescer no amor a Deus, para crescer na vida espiritual, leia o Novo Testamento. Leia, mas contemplando, meditando. Então, eu leio para me colocar na cena, para poder vivenciar uma maior extração da beleza, da grandeza. Vamos pensar o seguinte, o final do livro de São João, ele fala assim, se fosse, São Lucas, né? Se fosse escrever tudo que Deus disse, falou, Cristo disse e falou, não haveria livros suficientes na Terra para guardar a informação. Então, o que está ali está zipado, está condensado, está concentrado. E Deus quis que a gente lesse aquilo. Então, quando eu leio, contemplando, meditando, eu incorporo aquelas expressões. Eu dou um sentido para dentro. E o Espírito Santo, quando quer se valer daquela linguagem para me falar, consegue assoprar essas palavras no meu interior. Então, um cristão católico que não lê o Novo Testamento é um homem com a fé sob risco o tempo inteiro. Desconhece aquele que ele julga ser, o que ele diz ser, o centro da sua existência, que é Cristo. Antes e depois de Cristo, divide-se a história humana. Como é que a minha história está dividida? Então, o Novo Testamento é fundamental colocar nessa dieta para a alma, a cada dia. Quanto tempo? Dispõe 5 minutos por dia. Por que 5 minutos? Era a conselho de São José Maria. Porque cabe, gente. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode fazer 5 minutos. Não há desculpa, portanto, para não ter a cada dia um encontro com Deus, lendo a história dele. Para que ele possa comunicar com você melhor por aquela linguagem que ele quis que ficasse ali expressa. Com aqueles dados mínimos, mas necessários para você aprofundar no conhecimento dele de si próprio. O homem não se conhece a si mesmo se não conhece a Cristo, que revela o homem quem é o próprio homem. A grandeza humana não se conhece a não ser a partir do conhecimento de Cristo. Então, colocar no horário. Que de horário? Talvez ao começar o teu dia em casa, antes de sair, ou chegar no escritório, no consultório, no parlatório, no parlamento, onde for. Cada um. Né? Mas ter esse momento
voltar-se para o Deus que te busca, que quis que o Evangelho existisse para você. Essa boa nova, boa novidade. Conhecer, colocar-se ali. Depois, nós chamamos que a gente o conheça para nos relacionarmos com ele, tratar com intimidade, conversar. E aí vem a oração, que é uma prática cristã. Falar com Deus. De que forma? Ou na oração mental, que é uma conversa discursiva que você estabelece sobre as coisas que te preocupam, que te ocupam o coração. Ou falar na oração vocal, com aquelas obras que o próprio Deus deu, às vezes, para você incorporar também. O Pai Nosso. O terço, Nossa Senhora falou, né? É importante rezar o terço. É tão interessante como que a própria luta por ter uma vida de piedade nos faz crescer essa luta em várias virtudes. Na piedade, enquanto tal, na humildade. Habilitar-se para a fé, para a esperança e a caridade. A pessoa, às vezes, não tem tempo para Deus. Tragédia, né? Mesmo da vida inteira, você não tem um tempo para você. E esse tempo que você não tem para ele, você vai perder totalmente daqui a pouco. É irracional. É irracional. É burrice. Bom, então intimar com Deus na oração mental e na oração vocal. Né? E claro, é tão curioso, um dia eu fiz missa, eu contei essa experiência aqui na igreja de São João do Tauap, eu olhava de longe o altar da igreja e ficava imaginando, veio essa imagem na minha cabeça, eu como ser muito pequenininho do lado do altar. O altar parecia imenso, imenso, imenso. Tem um crucifixo muito bonito lá, Cristo crucificado, mas era bem pequenininho. Porque muitas vezes a gente, na altura da nossa intelectualidade, quanto jurista, médico, engenheiro, né, que for, físico, etc., a gente se acha muito inteligente. Mas, gente, Deus, a gente é desse tamanho. Então, o sacrifício da cruz, a missa, a gente julga como algo menor, mas que falta altura, para mim, inteligência para alcançar a grandeza. E também a questão da dedicação do tempo. Eu não tenho tempo para Deus, é uma burrice, uma ignorância, até pelo conceito dos termos, quanto mais para enriquecimento da própria vida. Né? Então, isso, ter um tempo para ler, um tempo para fazer oração mental. Que oração mental? Fica 10 minutos falando com o nosso Senhor. Use algum livro que possa te inspirar essa conversa. Falar com Deus, você pode buscar no Google, Hablar com Deus, tem em português a cada dia, é um texto para facilitar a comunicação com Deus a partir do texto da liturgia do dia. Tem Caminho, Sulco, Forja, são obras de São José Maria Escrivá, estão à disposição também. Há, inclusive, na internet, né? Vocês podem buscar. Mas tem esse tempo, né? Falar de outras coisas que te inquietam, outras orações que você possa gostar, essa liberdade imensa que a gente possa ter também para fazer. Agora, é interessante pensar que muitas vezes, que nos afasta de Deus, é a nossa ignorância, a falta de conhecimento. Aliás, a gente teve aqui uma palestra no passado, que a gente falava que o principal inimigo do cristianismo é exatamente a ignorância, a falta de conhecimento das verdades da fé e da importância delas para a nossa própria vida. Né? Então, o que acaba acontecendo conosco, digamos assim, essa perda de tempo. Então, leituras espirituais, leituras de 10 minutos por dia, de conteúdos que possam fortalecer-nos no conhecimento e na fé, são fundamentais. Bom, agora imagina, eu falei, uma missa, se alguém puder assistir missa, que assista. Meia hora por dia, 40 minutos por dia, muda tudo. Se não puder, faz o evangelho pelo menos 5 minutos por dia, uma leitura de 10, deu 15. Isso muda totalmente a vida, muda substancialmente. Dentro da lógica do Pareto, 20-80, 20% do teu tempo muda 80% da tua vida. A gente às vezes não dedica esse tempo. Depois, as pequenas cruzes. Seleciona situações concretas que você possa se vencer, lembrando de Cristo no Calvário, e você oferece também. Então, por exemplo, comer um pouquinho mais do que eu gosto menos, um pouquinho menos do que eu gosto mais. Porque eu vou treinando exatamente contrariar o meu gosto, porque o meu gosto muitas vezes me leva para me afastar de Deus. Eu quero aproximar dele, então, para ver o que o Evangelho fala. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O negar-se que Deus nos pede no dia a dia, nossa vida corrente, comum, são coisas pequenas e que facilitam a questão de virtude, o serviço ao próximo. Então, nega a tua impaciência, atende melhor aquele paciente.
Até nos termos que é interessante, né? Paciência e paciente. Nega o teu egoísmo e escuta o que a sua esposa pede para você fazer para ela naquele instante. Negue-se coisas pequenas, acessíveis. Senão você não vai entender Cristo nunca, que negou-se assim o tempo inteiro. E essa negação é que está, que é um ato de amor. É negar por amor. Então é a afirmação do próximo. Então, fazer uma lista de pequenas coisas que você pode modificar a cada dia. Preferencialmente coisas que vão favorecer os outros. Colocar uma listinha. Por exemplo, levantar da cama. Alguns custará mais. Levantar da cama. Modifica, levanta da cama. São José Maria falava 1 minuto heróico. É 1 minuto, levanta, não enrola. Oferece isso a Deus, uma coisa simples. Alguns oferecem, no sul é mais difícil, claro, sem dúvida alguma, o banho frio. Estava em São Paulo esses dias também, aquele friozinho. Que é o banho quente. Então, aqui seria o banho quente, não precisa tomar um banho quente aqui no Ceará. Mas pode ser também com modificação, ao que desagrada, né, o gosto. Mas como um treino de amor, para poder estar apto aqui amanhã, quando a esposa pedir algo que você não gosta, você faça por amor. Você vai treinando esse desprendimento de si, que é tão bom. Depois, contar com Nossa Senhora, com Maria, mediadora de todas as graças, né? É interessante, lá em São Paulo, só que aqui acho que não está carregando o computador, só um minutinho. Lá em São Paulo, está numa atividade agora, e nessa atividade que eu estava em São Paulo, se falou sobre a santificação da família. E se falava isso, né? Que no fundo, claro, a esposa tem que ser atendida, né? Tem que ser atendida com carinho. Os modos de ser são diferentes. As mulheres ligam muito mais para o relacionamento, para as pessoas, e os homens para as coisas. Eu fiquei pensando na hora nas bodas de Caná. E Nossa Senhora chega para Cristo e fala, eles não têm vinho. Ela falou, olha, Jesus, pode fazer um milagre? Porque está acabando o vinho, não é legal ficar sem vinho, não faz esse casamento. Ela só fala, eles não têm vinho. Jesus entendeu o que era. Mas o que ele fala, enquanto homem racional? O que tu e eu temos a ver com isso? Mas já cedendo, né? É uma pergunta mais retórica do Nosso Senhor. Porque ela já vira para os funcionários e fala, fazer o que ele disser para vocês. Ela já tinha a gente chamado os funcionários, vem cá. Aí, gente, olha, eles não têm vinho. Ela, faz o que ele mandou, faz o que ele disser para vocês. Ela já disse, ela sabe o que ele ia fazer. Então, ela é a mediadora de todas as graças, Nossa Senhora. Então, a nossa vida também, rezar o texto. Maria falou, rezar o texto pelas almas e por nós, para a nossa conversão. Rezar o Ângelus. Buscar Nossa Senhora, rezar antes de dormir, para a Virgem. Consagração a ela. Porque Deus quis que ela fosse intermediária, que ela fosse a mediadora. Então, pensar nisso também. Depois, eu posso ter atos de piedade todo dia. Eu falei, aqui é a hora marcada, alguns instantes. Você tem a hora do almoço, tem a hora do café, tem a hora do jantar. Depois você pode ter um lanchezinho no meio, uma coisinha de outra. Nutricionistas hoje, a cada 3 horas. Então, a alma também precisa se nutrir com água ao longo do dia inteiro. Não só nas refeições. Então, outros atos jaculatórias que se diga a Deus. Né? A gente pode falar, né? A gente fala, a nossa língua traz algumas interjeições que vêm exatamente disso. Vixe! Nossa! Af! Nossa Senhora, está nas 3 expressões aí. Então, nos cabe ter a consciência nessa hora que vem a interjeição, olha para Maria, fala com ela mesmo, completa a ligação faz a conexão plena do Wi-Fi. E depois, a cada dia, ao fim do dia, à noite, rever como foi o meu dia, a minha trajetória nesse plano, como foi bem cumprido ou não. O exame de consciência. É bom fazer isso. Às vezes perguntar 3 coisas, o que fiz bem, o que fiz mal, podia ter feito melhor, rapidamente examinar-se. Para quê, hein? Para ficar sabendo o que fiz? Não. Senhor, perante você, perdão pelo que eu não fiz bem. Agora amanhã o propósito meu é fazer melhor isso daqui. Um ato de amor. Queria ter te amado mais hoje. Que eu montei uma agenda, um plano para te amar a cada vez que eu parasse para te olhar do modo concreto e exclusivo. Então é interessante porque, no fundo, né, a gente dizia no começo, Deus está o tempo inteiro atrás da gente. Que algumas horas do dia eu possa voltar-me para Ele, dedicar-me a Ele. Substituir a dedicação que eu faço, sobretudo a mim mesmo. Né? Eu me amo. Não, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo.
Então, por isso que na hierarquia do amor eu sou o terceiro. Deus, os outros, eu. Mas eu tenho que me amar também. Mas me amar é exatamente colocar aquilo que é melhor para mim. Melhor para mim é amar a Deus. Então, o egoísta, além de tudo, é burro. É burro. Porque ele se volta para aquilo que era para dar atenção para Deus, para ele ser feliz. É interessante isso, porque aí está tendo traumas psiquiátricos, né? O Viktor Frankl, a transcendência, sair de si é necessário. Reforça que tem outro psiquiatra também aqui. Mas essa ideia, né, da transcendência, sair de si. Então, se eu faço no meu plano de vida muito para Deus, até nisso é treino para sair de si. É treino para não cair na tentação nefasta de que o mais importante é outra coisa. Aí eu troco a hierarquia. Como se o eterno fosse o que eu tenho que fazer e o divino fosse o temporal, que vai se perder. E a gente vai feito um pacto nisso. Eu tenho que planejar, escrever. Scripta manet, verba volat. Então, escrever, é importante escrever mesmo. Né? Um plano de vida. Planejar. Vou pensar um pouquinho, né? A ideia era só a gente ventilar essa ideia, né? Da gente, plano de vida. Posso passar mais a vocês depois, mais conteúdos nessa matéria também específica, né? São José Maria desenvolveu bastante esse tema. No Opus Dei se fala muito disso, né? Que no fundo é reunir uma série de práticas que não é o Opus Dei que inventa, faz parte da tradição da Igreja Católica desde o começo. Então se vive isso, mas é importante selecionar alguns atos de piedade, colocar na agenda e viver a sério. Levar Deus a sério. É dar espaço para Deus. Eu falava somando vários atos de piedade ao longo do dia. Ele falava, olha, o que eu faço no dia a dia? Ele falava, missa, oração pela manhã, oração pela tarde, o texto, tá? O total do que eu faço por dia, se eu fizer um plano bem cheio, bem completo, dá 2 horas e meia. Eu falei, poxa, é verdade, né? Ele falou, pois é, mas é o dízimo, então os 10% do dia. Eu falei, nossa, interessante. Então, a criatura que não dá 10% do seu dia com exclusividade para Deus, desculpa, ela não quer a eternidade. Ela não quer. E Deus respeita. Mas no nosso caso a gente quer, porque é o que nos faz feliz. O que dá sentido, que danifica a nossa vida, é exatamente essa perspectiva sobrenatural. Porque Deus se faz homem, mostra a grandeza do homem, a grandeza da vida para o próprio homem. Então, por mais que tenham ciências mais diversas, nível elevado, se não tiver isso, não serve para nada. Aí São Paulo fala claramente, ainda que eu tivesse falado essa língua dos homens, né? Etc, etc. Se não tiver caridade, sou nada. Então, vamos ver a caridade? Vamos colocar Deus no primeiro lugar, amar a Deus e montar essa agenda da felicidade. Que é amar a Deus que torna a vida feliz e grata. E nos faz aptos, portanto, a fazer a vida dos outros mais felizes também. Certo? Então, depois, quem tiver algum interesse, a gente pode, né, com calma, separado, ajudar cada um a fazer talvez uma dieta, um trólogo espiritual, que convém a cada um. E a gente vai, então, pensar nisso em outra ocasião. Tá bom? Então, fica a dica. Eu vejo que minha bateria está quase caindo aqui. O computador não está carregando, não sei porquê. Daqui a pouquinho pode cair a qualquer instante. Tá? Mas fica a ideia aí para a gente pensar nessa temática, né? E fica à disposição depois para a gente conversar. Tá? E cada um pensa um pouquinho, né? Como é que eu posso agora fazer a minha dieta para crescer no amor a Deus? Para crescer em felicidade? Né? Para poder ser mais feliz. E assim